Bom dia. Então vamos continuar com o nosso estudo aqui, né? Nós vamos para aquelas perguntas, né? Que nós deixamos para hoje, né? Mas vamos fazer nossa oração. Obrigado, bom Espírito. Obrigado por estar aqui nos auxiliando, nos ajudando nesse estudo. Obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco. Que nós possamos, Senhor, estar sempre aqui estudando, aprendendo para a nossa evolução. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, meu irmão, vamos continuar com a probabilidade da existência, né? Nós ficamos para agora estudar as perguntas, né? Essas perguntas que eles nos vão fazer, para que nós possamos fazer uma reflexão. Então, vamos lá. Admitamos, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdade negativa. Perguntamos, primeiro, por que mostra a alma aptidão tão diversas, independente das ideias que a educação lhe faz adquirir? Então aqui ele está ali questionando, né? Porque muitas pessoas falam, não, nós nunca vivemos outra vida, nós só vivemos uma vida. Inclusive até citam passagens bíblicas, né? Mas na verdade, como é que a gente traz certas aptidões? Como? Como esse menino que está aí falando sobre medicina, aprendeu isso com quem? Aonde? Né? Aí as pessoas falam dom. Gente, dom é... A gente tem o dom de ter facilidade de aprender alguma coisa. Mas isso, né, nós trazemos bagagens evolutivas, nós trazemos o nosso conhecimento, nós não perdemos. Podemos ser bloqueados quando há um planejamento para que nós não usamos essas aptidões. Mas quando há uma necessidade, aquilo nos volta, nos retorna para que nós possamos usar. Então, essas aptidões são adquiridas por várias passagens aqui, ok? Aí na segunda, ele fala assim, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda, né? Então, hoje nós temos exemplo de crianças, né, que dão um banho na gente em tecnologia, eles mexem em celular, em computador, como se já soubessem aquilo, como já tivesse tido aula, né? Eu tenho um filho que ele faz miséria no meu telefone. Agora deu para futucar o computador e eu fico assim assustado pela habilidade que ele vem adquirindo, né? E ninguém ensinou isso a ele, ninguém deu aula de informática a ele, eles mexem, né? Quer dizer, aí você fala assim, mas tem outras que não tem, não. Tem, mas porém essas talvez tenham sido bloqueadas por algum motivo, de tão inteligente que devam ser, só que usam a inteligência deles para o mal, né? Para fazer coisa errada, né? Na terceira, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que em outros não existe, ou seja, ideias inatas, aqueles pensamentos, aquelas coisas do passado, aonde que esse menino que estuda medicina aprendeu isso, gente? Outros têm ideias de aonde morou, onde viveu, quem foi a mãe dele, quem não foi. Teve um caso aí de uma menina que hoje ele conta que a avó foi mãe, que a irmã foi não sei o que. Eles falam que eles têm essas ideias inatas dentro dele, ou seja, eles têm coisas que estão na mente deles que são coisas vividas, coisas do passado. A quarta, de onde em certas crianças o instinto precoce que revela para o vício ou para a virtude os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que eles nasceram. Ou seja, tem crianças, né, que têm virtudes e outras têm vícios, né? Eu fico observando muitas crianças, né, como eles estão inteligentes, uns com as coisas boas e outros com perversidade, né? Então a gente logo que percebe isso, nós que estudamos, que temos noções do espiritismo, quando percebemos isso já temos que começar a educar essas crianças. Opa, esse menino já está partindo para esse lado,
Opa, preciso dar uma freada nisso, né? Enquanto o outro, por exemplo, o meu filho, ele é super carinhoso, mas ele também tem uma personalidade muito forte. Então eu já estou botando ele no eixo, né? Estou sendo às vezes rude com ele, mas não é rude de agressão, não, rude de falar sério com ele, né? De falar alto, de me impor, porque esse negócio de ficar é bonitinho, engraçadinho, se a gente não der limite, ele vai nos engolir, eles vão nos engolir. Então nós temos que dar limite, né? Não é agredir, não é bater, mas ser mais duro com eles, falar mais sérios, cortar certas regalias, dar castigo, né? A quinta, por que abstraindo-se da educação os homens são mais adiantados do que o outro? Por que uns são mais adiantados que o outro? Um tem facilidade de resolver as situações, outros já ficam mais complicados e às vezes são soluções simples, mas ele não consegue raciocinar. Não consegue raciocinar. Né? E outros já vão lá e já resolvem mais rápido. Né? Então são vidas passadas, gente. Mesmo que você não queira acreditar, é um direito seu. Mas agora que existe a reencarnação. Tá bom? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomar de um menino rotetonte recém-nascido, eu educar-lhe nos nossos melhores liceis, farei deles alguns dias um lepraceu, um Newton, né? Então, se você pegar uma criança, né, que seja mais rebelde, mais ignorante, mora lá na parte mas é selvagem. Se você tirar um índio daquela tribo dele, hoje nós temos índio aí fazendo faculdade, gente. Nós temos índio fazendo faculdade. Eu estou procurando aqui para saber o que é rotetonte para passar para vocês, né? Então vamos ver aqui, rotetonte. 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 Ó, então o rotetonte diz aqui, ó. Os rotetontes constituem uma etnia negra nativa da África do Sul de culturas bastante primitivas. Então, são pessoas, né, negras da cultura africana, de uma raça bastante primitiva, ou seja, bastante primitiva mesmo. Mas se você pegar um civilizado, né, um selvagem, um rotestante, que é de uma etnia negra, né, tá ali falando ali, eu pesquisei, você vai ver que você pode educar, pode dar, uns vão ter facilidade, outros não. De repente terá um dentro lá que reencarnou por alguma necessidade, ok? Então ele continua assim. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascer ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Disse-se que isso depende do organismo. Mas então achamos, em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas, o homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque é inata a superioridade concedida a algumas. Corresponderá a essa parcialmente a justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Não, então ele aqui está questionando não, está explicando, né, a desigualdade, por que uns, né, vêm mais inteligentes, outros mais sem inteligência, que uns são mais para servir, o outro mais para mandar. Ou seja, gente, é porque umas têm mais experiência do que a outra. Uma é mais experiente porque uma reencarnou mais vezes. Umas estão bloqueadas e outras não. Há um planejamento espiritual.
A reencarnação, querendo vocês ou não, existe, né? Agora, ninguém aqui é obrigado a acreditar, não. Os católicos não são obrigados a acreditar, os evangélicos, né? Ninguém é obrigado a acreditar. O que nós temos que fazer é praticar o bem, né? Tentar melhorar ao máximo, não fazer mal a ninguém, não desejar mal, não ter o pensamento ruim, porque o pensamento cria formas, palavra tem poder, né? Então nós temos que fazer o quê? Fazer com que nós possamos, né, sempre praticar o bem, sempre procurar fazer a coisa certa, para que nós possamos cada vez mais almejar um lugar melhor do outro lado, para depois que retornarmos aqui, retornarmos numa condição melhor, ok? Então vamos fazer nossa oração de encerramento, né? Para que nós possamos continuar mais tarde, continuar amanhã mais um estudo e aprender mais. Vamos agradecer. Ó, nossos amigos responsáveis por esses estudos, que nos ajudam, nos auxiliam, que trazem esses nossos irmãos aqui para estudar conosco, para aprender, para que com isso eles possam perceber que eles estão no caminho errado e para com isso eles possam voltar para o caminho do bem, que eles possam, alguns são trazidos aqui, entender que precisam acompanhar esses nossos irmãos que estão aqui de branco para levá-lo ele, né, para um tratamento, para uma colônia espiritual, um hospital, que eles possam fazer isso, que eles possam aceitar essa ajuda. E sendo assim, obrigado por esse estudo, obrigado por esses irmãos, e damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja e assim é.